Sim, não. Vou mandar aí no chat ou uma reação só para a gente garantir que a gravação vai estar certo. Vou imaginar que sim, tá? Já que não teve participação. Então, hoje a gente vai dar continuidade com a nossa unidade curricular. Lembrando que nós estamos aí na terceira web, tá? Dia 22, 26/2, tá? Nossa terceira web aí da unidade curricular. Hoje eu vou fazer uma introdução, né, à parte de sistemas digitais, mostrar algumas características importantes relacionadas aos sistemas digitais, portas lógicas, tá? Algumas tabelas, né, tabela verdade de cada porta lógica, para vocês entenderem um pouco sobre circuitos integrados, tá? Então, quando a gente desenvolve lógicas, né, todas essas lógicas elas têm que ser interpretadas, né, por circuitos computacionais, né? E como é que os circuitos computacionais eles conseguem interpretar essas lógicas, né, essas escritas usuais, né, do ser humano? Então, através de bits, através de lógicas, né, lógicas AND, lógicas OR, lógicas NOT. E a gente vai fazer essa introdução hoje, lembrando que esse conteúdo, ele é um conteúdo um pouquinho mais chato, um pouquinho mais complexo, que está dentro das informações correlacionadas aqui ao terceiro fórum, tá? Então, eu já vou orientar vocês também, vou deixar ali um site que vai ser importante que vocês analisem, né, para fazer essa terceira atividade do fórum aqui. E a gente vai dar início, então, aqui, ó, nesse slide aqui, tá? Então, primeira aula relacionada a sistemas digitais. Então, a gente vai falar aí sobre os princípios booleanos, né? O que é esse booleano, né? O que é uma unidade booleana? É aquela que ela só pode ter dois estados, né? Que seria o zero e o estado um, né? A gente consegue comparar esses estados a um interruptor, né? Onde ele só consegue ficar ligado e desligado, né? Então o zero seria um interruptor desligado e o um seria um interruptor ligado, tá? E basicamente o sistema lógico ele consegue interpretar esse aumento, né, de diferença de potencial e esse decréscimo de diferença de potencial e fazer, né, algumas lógicas, tá? Então, dependendo da quantidade de bits que a gente tem, a gente consegue escrever, né, escrever letras, colocar números, todos em termos de bits, né? Então, às vezes você tem lá o bit 00, aí representa o zero, aí não, 01, aí representa o 1. Então, a gente vai começar a fazer essa introdução sobre esses princípios, né, booleanos aí para vocês, porque no curso de vocês é inevitável que a gente veja, né, tanto CI com porta lógica, que seria os circuitos integrados, que contém ali as portas lógicas para fazer algumas lógicas de atuação, quanto, né, esses bits, né, que são dados, né? Como é que você enfia, coloca lá num computador uma palavra? Essa palavra lá no seu teclado, ele existe, né, um sistema matricial que você consegue colocar lá, ó, quando eu representar assim 0, 1, 1, 1, 1, vamos só colocar um exemplo aqui, ó. Você tem lá um sistema assim, 0, 1, 1, 0, 0. Sei lá, esse aqui representa a letra E. Ó, a letra E. Não, agora se eu fizer assim, ó, 0, 1, 1, 1, 0, 1, representa a letra F. Então, você só com sinais elétricos você consegue escrever as palavras, né? E também mandar números. Não, às vezes eu quero mandar o número 7. Como é que eu faço? Aí eu tenho que escrever lá 0, 1, 1, 1. Esse normalmente ele vale 1, esse aqui tem peso 2, esse aqui tem peso 4, esse aqui tem peso 8. Então, assim, quando esse aqui vale 1, então significa que eu tenho que somar esses números, tá? Então, hoje a gente vai começar a falar sobre os bits, sobre o bit 0, sobre o bit 1, tá? Isso aqui que eu mostrei para vocês é um elemento um pouco mais a fundo. Depois que a gente já entendeu as portas lógicas, aí a gente consegue, né, ler ali a tabela ASCII, que é uma tabela que representa a cada letra, né? Como é que a gente representa cada letra em termos de números digitais, tá? Então você vai lá aqui e escreve aqui, ó, ASCII 2, que chama, né? ASCII 2.
Como que o computador ele consegue ler as letras? Vamos ver aqui, ó. Ver se tem aqui. Vamos ver aqui, ó. Basicamente é de forma matricial. Deixa eu ver se tem. Ele vai mostrar aqui. Aqui, ó. O B, ele é representado por 1, 0, 0, 0, 0, 1 e 0. Então, se eu enviar, né, para um computador o bit 0, aí depois eu envio o bit 1, o bit 0, 0, 0, 0 e 1, isso que eu estou falando que é 0 e 1 é nível lógico. Eu envio um pico de tensão lá para a entrada. Ele vai ficar lendo, né, de 5 em 5 milissegundos. Vamos colocar esse exemplo. Então, no primeiro 5 milissegundos está 0. Aí no segundo ele já está 1. Aí no terceiro está 0, 0, 0, 0. E lá no último está 1. Então, significa que eu quis escrever o quê? B. E assim sucessivamente, né? Então, o computador ele só consegue ler zeros e uns. Então, computador é o que a gente fala que é um sistema binário. O que que é binário? 0 e 1. Só tem nível lógico baixo e nível lógico alto, tá? Então, essa é a parte introdutória da nossa disciplina, tá? Então, o que que é os sistemas digitais, né? E o que que é essa álgebra booleana? O sistema matemático de análise lógica, ele foi desenvolvido no século XIX, tá? Pelo matemático inglês George Boole. Por isso que, né, vem o nome ali, álgebra booleana. Então, ela só tem valor 0 e valor 1. Ou seria 0 sem energia, eu não estou enviando energia, 1 quando eu envio energia, tá? Então, ela tem dois estados. O 0 também é considerado, né, principalmente na programação, como falso, e o 1 ele significa verdadeiro, tá? Então, lá no século XX, Cloud Elderwood sugeriu a aplicação em circuitos elétricos. Então, existia uma lógica atrás dos zeros e uns, mas só foi aplicado, né, a circuitos elétricos no século 2000. Tá? Então, basicamente, o que que é isso? É a gente trabalhar com letras para fazer lógicas de acionamento, né? Então, em função dos valores que as variáveis booleana A, B, C, X, Y, Z, elas têm, podem assumir, existem três operações básicas. Então, quando a gente fala de circuitos booleanos, ele pode ter três operações básicas, que seria a multiplicação, ou o AND em inglês, né? E em português, tá? Então, esse aqui, ó, ele pode ter valor 0, o x ele pode ter valor 0 e valor 1. O y ele pode ter valor 0 e valor 1. E assim sucessivamente. Ó. O a pode ter valor 0 e valor 1. O b pode ter valor 0 e valor 1. E assim sucessivamente. Todos esses aqui, eles só podem ter dois valores. Por isso que são variáveis booleanas. Eles podem, que quando te perguntarem num concurso, num processo seletivo, o que é uma variável booleana? É uma variável que ela só pode ter dois valores, ou 0 ou 1. Simples assim, sem segredo, né? E uma variável analógica, ela pode ter vários valores. Então, a variável analógica ela não é booleana, né? Então, existem três, né, grandes operações aí, né? Operações básicas. Elas podem ser representadas tanto por x e y, x AND y e x é chapéu y, depende da nomenclatura. Mas, no geral, é a multiplicação do valor de x vezes o valor de y. E é o que a gente chama de AND, tá? Para quem tem curiosidade, né, de lógica, de programação, de programar mesmo em computador, quando você faz assim, ó, um x AND y, o que que ele vai fazer? Ele vai multiplicar o valor de entrada de x vezes o valor de y, tá? Temos a segunda, que é essa soma, tá? Então, esse aqui é o produto, né? Produto a gente sabe que é multiplicação. Esse aqui é a soma, tá? Só que é uma soma booleana, tá? Então, às vezes, esse aqui, se ele tem valor 1 e esse aqui tem valor 1, ele pode dar 2, o resultado? Não, porque uma soma booleana só pode dar um resultado booleano. Então, 1 mais 1 vai dar 1, né? Ah, professor, isso aí não tem lógica, não. Eu falei para vocês, ó, só pode ter valor 0 e valor 1. Então, se eu somo 1 mais 1, qual que é o valor mais próximo do resultado que eu tenho? 1, né? Que seria o 2 ali, tá? E ele pode ser tanto nomeado como ou, isso em português, ou or, né? Em inglês.
e tem essa simbologia, né? Que seria esse chapeuzinho para cima, esse chapeuzinho para baixo, né? E ele pode ser nomeado assim como um mais, né? Porque é uma soma booleana, tá? Lembrando que se aqui for 0 e aqui for 1, qual que é o meu valor da minha soma booleana? 1, tá? Agora não. Se aqui for 0 e aqui for 0, 0 mais 0 é quanto? 0, tá? E aqui, ó, eu nem mostrei, né? E se aqui, ó, aqui ele vale 1 e aqui ele vale 0. 1 vezes 0. Alguém se arrisca? Adriano, Maxwell? Se eu multiplico 0 por qualquer valor, quanto que dá? 0 vezes qualquer número é 0. Então, é exatamente isso que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui é o princípio, tá? Então, existe um mundo por dentro desse princípio. Acho que teve alguém que respondeu no chat. 0, exatamente, Marcos. Então, eu estou começando bem de baixo para a gente conseguir montar um aprendizado. Se você conseguir associar isso aqui, quando a gente chegar lá em controladores lógicos, programação ladder, vai ficar uma, uma mamata. Isso aqui vai ficar simples para vocês, tá? Só que antes disso, é importante saber o que que é o produto booleano e a soma booleana. E tem outro também, que é a negação, tá? Então, às vezes, você tem uma entrada lá, ó. Então, você tem uma entrada que ela vale 0. Quando ela é uma negação, né, você está invertendo um valor dela. Então, se ela entrou 0, ela vai sair 1. E vice-versa. E se ela entrou 1, ela vai sair 0. Então, existem, né, essas três operações básicas. Existem outras, mas essas aqui são as três operações básicas com variáveis booleanas, tá? Então, como representar um circuito digital? Através dessas portas lógicas. Então, componentes básicos da eletrônica digital analisam um conjunto de entradas, tá? Ou estados, e produzem uma saída. Três funções básicas correspondem às operações básicas. É as que a gente viu, que é E, que é uma multiplicação de variável por variável, ou que é uma soma de variável, e esse aqui que é uma troca de sinal, né? Ou a gente fala que é uma inversão de sinal das variáveis, né? De estado, na verdade. Não é de sinal, não, é de estado, tá? Então, aqui vamos trazer para o nosso mundo, tá? A gente sabe de elétrica, tá? Então, porta lógica AND. A porta lógica AND é uma multiplicação entre as entradas. Então, vamos supor aqui, ó, que eu tenho uma entrada, né? E quando eu falo entrada, pessoal, é uma entrada com nível 0, opa, com nível 0 e com nível 5 volts. Se eu envio para essa entrada, isso aqui é um circuito lógico. Se eu envio para essa entrada 0 volts, então eu significa que eu estou enviando 0. E se eu mando 5 volts, eu represento 1, tá? Então, isso aqui é o quanto você envia de energia para as entradas. Se eu envio 0, é 0. Se eu envio 5 volts, que é um nível lógico alto, então significa que eu enviei, né, um nível 1, tá? Esse 0 e esse 1 é para ficar mais fácil para a gente calcular, tá? Então vamos supor aqui que eu envio 0 aqui e 0 aqui numa porta AND ou uma porta E. Porta E faz o que com essas duas variáveis? Multiplica. 0 vezes 0 vai dar o que aqui? Bem, acho que estava até... Pode mandar aí no chat. 0 vezes 0 é 0. Tá? Ah, não. Se eu tivesse mandado aqui, ó, ao invés nessa entrada eu envio 0, eu tivesse enviado 1. 0 vezes 1 é 0. Exato. Aquela estava 0 e essa aqui você também acertou. 0 vezes 1 é 0. Agora não. Eu vou enviar aqui para minhas entradas nível lógico alto. Então, eu vou colocar 5 volts aqui. Então, aqui eu envio
nível lógico alto, e aqui eu envio nível lógico alto. Então, se eu estou enviando 1 vezes a outra entrada 1, o que vai ter aqui na minha saída? 1 vezes 1, vou ter 1, exatamente. Tá? Então, é uma multiplicação. Zero não, né? Então, isso aqui é uma multiplicação. Quando a gente traz ele para o mundo dos circuitos, a gente pode comparar com isso aqui, ó. Um circuito elétrico equivalente com duas entradas conectadas em série. Por quê? Se eu envio aqui, vamos supor que aqui está aberto, então vai estar, ele está enviando zero por enquanto. Os dois estão enviando zero. Por quê? Porque está aberto. Se eu chego aqui, ó, nesse interruptor e fecho ele, eu vou enviar agora uma energia. Aqui tem meus 5 volts. Aqui agora eu estou enviando energia. Minha energia vem e chega aqui. Aqui ela não acontece nada. Então, por enquanto, é 1 vezes 0. O que vai acontecer com a lâmpada? Zero. Então, a lâmpada não vai ser alimentada. Beleza. Caso eu envie, né, um nível lógico alto aqui para o B, o que vai acontecer? Fechei o circuito aqui. Então, eu vou ter um nível lógico alto. Então, vai ser 1 vezes 1 é igual a 1. Então, vou ter saída de energia e vou estar alimentando a minha lâmpada. Então, pronto. É a mesma coisa de comparar com dois circuitos em série. Se eu fecho um e fecho o outro, funciona. Agora, se eu fecho um e deixo o outro aberto, não funciona. Se eu fecho o outro e deixo um aberto, não vai funcionar também. Tá? Então, multiplicação. Aqui ele mostra, ó. Quando a gente tem, né, esses sistemas, aqui a gente pode ter 4 possibilidades, tá? Então, como é que a gente define a quantidade de possibilidades? É 2 vezes n. O que é esse n aqui, ó? É o número de entradas, que no nosso caso a gente correlacionou com interruptores. Se eu tivesse mais interruptores em série, eu ia ter mais n. No caso, as minhas entradas. Aqui, ó, nesse caso, eu tenho quantas entradas? Eu tenho uma entrada 1 e uma entrada 2. Como que eu calculo isso então, professor? Se eu tenho duas entradas, vem aqui, ó, e faço isso aqui, ó. Vai ser 2 elevado à quantidade de entrada. Então, 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, pessoal, é 2, mesma coisa de 2 vezes 2, 4. Então, aqui existe 4 possibilidades. Quais são essas possibilidades? Os dois abertos, os dois nível lógico 0, e a saída vai ser 0. Os dois, um aberto e um fechado e um aberto. Então, é uma segunda possibilidade. Terceira possibilidade, um aberto e o outro fechado, que é diferente desse aqui. Então, mais 3 possibilidades. E a outra possibilidade, que é quando eu ligo a minha lâmpada, é os dois fechados. Então, existe 4 possibilidades para duas entradas em nível lógico AND, tá? Vamos ver aqui, ó. Agora, quando a gente fala desses sistemas digitais, toda expressão booleana, ela me gera aqui, ó, uma tabela verdade, tá? Então, quando você falar de expressão booleana, você pode saber que nessa expressão booleana você vai ter uma tabela verdade que vai representar ali as suas possibilidades, tá? Como é que você monta, né, essa tabela verdade? Basicamente, a tabela verdade, ela tem que ter aqui, ó, na esquerda, a quantidade de possibilidades, tá? Então, ela tem a mesma quantidade de linha associada à quantidade de possibilidades. E aqui, ó, na parte esquerda, você tem o número de entradas. Então, quantas possibilidades que a gente calculou? 4. Então, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 linhas e duas entradas, né? Que é o que a gente viu aqui, ó. Temos a entrada do interruptor 1 e do interruptor 2. Então, ficou dessa forma, né? A primeira parte. E do outro lado é o resultado da minha porta lógica. Então, vai ser A vezes B, que vai ser a AND, né? Então, se eu pego aqui, ó, 0 vezes 0 é 0. Se eu pego 0, vou colocar até aqui, ó, 0 vezes 1, 0 também. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 1, 1. Pronto. Então, aqui, ó, é o resultado da minha tabela verdade, tá? O resultado. Então, qual que é a única linha que eu tenho a saída positiva? Que eu tenho energia saindo? É quando os dois estão em nível lógico alto, tá? Isso aqui
introdutório. Quando chegar lá em linguagem ladder, programação de CLP, vocês vão precisar saber disso aqui. Então, quando eu tiver no end, multiplica minhas entradas, tá? Aí eu vou ter minha saída, que seria a multiplicação das entradas. Beleza? Dúvidas sobre a porta lógica end? Não? Se não manifestou, vou seguir. Aqui, ó, ele mostra, né? Como é que você cria essa tabela verdade. A tabela verdade, ela é construída assim, ó. Quantidade de variáveis de entrada, né? Então, você vai numerar. Ah, não, professor, a minha porta end é assim, ó. Ela tem uma, duas, três. A minha entrada A, minha entrada B e minha entrada C e uma saída. O que que eu vou ter que fazer? Vou criar lá a minha tabela verdade, ó. Opa, nem precisa disso, tá? Pode colocar aqui A, B e C. Com a minha saída, eu posso chamar normalmente a saída S, tá? Aí o que que eu faço aqui? Aí eu vou distribuindo meus valores binários. Normalmente, esse aqui, ó, vai ser a quantidade de entradas, 2 elevado à quantidade de entradas. Nesse caso, 2 elevado a 3 é o quê? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, aqui eu vou ter 8 linhas, tá? E eu vou fazendo isso. Aí é assim que a gente cria a nossa tabela verdade para end, tá? Agora, aqui ele mostra, né? Representação da função lógica. Então, end é A vezes B, né? Então, aqui as entradas 0 e 0. Aqui é 1 e 0, que é essa aqui de baixo. Essa aqui é 0 e 1, vai dar 0. E aqui, a única saída positiva que eu tenho é essa aqui, ó, que é 1 e 1, tá? E quando a gente fala, né, de circuitos, aí voltando, né, na parte de pulsos elétricos, tá? A gente vem e vê isso aqui, ó. Quando você coloca isso dentro de um controlador, você vai ter vários pulsos, né? Se você tem uma entrada que vale zero e uma entrada que vale zero, a multiplicação. Então, se eu entro aqui, né? Esse aqui é o pulso na entrada A. Então, ela vale zero, aí depois ela vale 1, vamos supor que seja energia. Então, aqui é 0 volts, aqui 5 volts. Então, em cada instante, ela vale um nível de tensão diferente. Nesse nível, ela vale zero, aí ela muda para 5. Aqui ela era 5, ela muda para zero. Aqui zero vem para 5. Aqui 5 volta para zero. Então, isso aqui é o que está entrando dentro dessa entrada A. E esse aqui, ó, é o que está entrando dentro da entrada B. Qual que vai ser o resultado da saída? Minha saída, ela vai ter essa aparência aqui, ó. No instante T0, ela vai ser zero, porque é 0 vezes zero. No instante T1, ela vai ser 0 vezes 1. Aqui no instante T1, né? Que ela faz essa análise. Ela ainda vale zero. Então, é 0 vezes zero, vai dar zero. Só que nesse instante T2, aqui ela vale 1 e aqui ela vale 1. Então, 1 vezes 1, aí meu resultado é nível lógico 1. Aí eu vou continuar no meu nível lógico 1. Ah, não, mas teve esse aqui, ó, que ele desceu. Se esse aqui desceu, obviamente que 0 vezes 1 vai dar 0. Aí ele desce junto. Que hora que ele sobe? Quando esse nível lógico 1 for igual a nível lógico 1 desse aqui. Então, ele sempre vai ter uma saída positiva se as duas entradas forem positivas. Isso é a característica da porta lógica AND, tá? Beleza? Posso seguir aqui para OR? Acho que eu já. Ah, não, ele fala aqui da AND também. Então, aqui, ó, eu consigo te mostrar. Consigo te mostrar com mais entradas. Só vou passar por isso aqui mais rapidinho. Imagino que você já tenha entendido. Então, ó, representação da função lógica de duas entradas. Então, basicamente, a gente tem A, B, C e D. Tá? Então, são 4 entradas. 4 entradas, quantas linhas a gente vai ter? Vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Quantas linhas a gente vai ter aqui, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, você viu que tem 16 possibilidades. Mas não adianta nada, ó. A AND,
Única hora que essa porta lógica vai funcionar é quando todos estiverem em nível lógico 1. Por quê? Porque se eu multiplicar, se algum desses aqui tiver zero, minha conta inteira vai dar zero. Agora, se todos estiverem em 1, eu 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1. Então, aqui, ó, a única hora que essa porta vai funcionar é quando todos forem 1. Nesse caso aqui, ó, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1. 1 vezes zero é o quê? Zero, né? Porque tem um zero aqui atrapalhando, tá? Como que eu monto, né, essa tabela verdade? Normalmente, ela tem essa característica, ó. Sempre a linha mais próxima da saída, que vai ser uma das variáveis, ela vai variar de 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 até finalizar. A segunda, ela já vai sendo de duas em duas vezes, ó. 001110011001100111. E a terceira vez? A terceira vez, ela é de 4 em 4 vezes, tá? Ué, professor, como é que você sabe isso? Eu sei assim, ó, porque nesse primeiro elemento é como se fosse 2 elevado a zero, então vai dar 1. Nesse segundo vai ser 2 elevado a 1. Então eu vou colocar 0 e 1 de 2 em 2. Nesse terceiro vai ser 0 elevado a 2. Então vai ser de 4 em 4. E nesse último vai ser 0 elevado a 3. Então vai ser de 8 em 8. Né? E se eu tivesse mais uma entrada, ia ser de 16 em 16. Eu sempre começo com zero, aí depois do meu 16º eu vou colocar 1, e aí eu vou ter sempre variação aqui, ó. Nenhum desses aqui eles vão se repetir, se eu seguir essa lógica, tá? Aqui ele mostra novamente, né, essa característica aqui do end, é a mesma coisa, ó, só que aqui ele tem uma frequência de pulso maior e aqui ele tem um pulso mais contínuo. Se aqui ele tem um pulso mais contínuo, não significa que eu vou ficar com a saída vai ser contínua. A saída nesse intervalo, ela vai ser sempre positiva quando os dois são positivos, tá? Então, se aqui vale 1, aqui 1, então a saída é positiva e assim sucessivamente, tá? Agora a gente vai, né, para a porta lógica OR, que é uma porta lógica importante também, tá? A porta lógica OR, ela pode ser comparada, né, com interruptores paralelos, né? Na END a gente comparou com interruptores em série. Na OR a gente vai comparar com interruptores paralelos, tá? Então aqui, ó, ele tem essa aparência, né? Ele tem essa curva aqui. O outro era reto, né? Esse aqui tem essa aparência. Então é uma soma, tá? Diferente do outro, que era multiplicação, aqui é soma. Então, o circuito elétrico equivalente, eu acho que teve uma hora lá que eu falei que 1 vezes 1 dava 2. Não, né? Teve, foi bem aqui, ó. Então, nesse caso eu estava dando o exemplo de OR mesmo. Ainda bem que Deus me livre. Então, aqui, ó. O que que acontece aqui? Se eu fecho esse interruptor, minha lâmpada vai funcionar? Qual que é a opinião de vocês? Ó, fechei. Aqui tem 5 volts. Vocês acham que ela vai, né? Por quê? Porque ele vai passar, né? A energia vai passar por esse lado. É como se fosse um interruptor three-way, né? Ou interruptor paralelo, tá? Se eu fecho desse lado, vai passar a energia? Sim, também. E se eu fecho dos dois, vai passar energia? Vai passar energia, tá? Então, vamos montar a tabela verdade desse aqui. Eu sei que a tabela verdade eu monto como? Quantidade é 2 vezes 2 elevado à quantidade de entrada. Então, 2 vezes 2. Deu o quê? 4. Então, vou ter que ter 4 linhas. Fora a linha de nomenclatura. Uma, duas, três, 4. Divido aqui. Aqui eu vou ter a quantidade de entradas. Então, vai ser minha entrada A e minha entrada B. E aqui é minha saída S. Vamos montar a tabela verdade? O que que eu falei para vocês? Esse primeiro aqui, ó, ele vem como? Né? 2 elevado a zero. Então, a cada de um em um eu vou trocar. Então, começo com 0, 1, 0, 1. E esse segundo, como é que eu sei que é o segundo? 2 elevado a 1.
Então, dá 2. 2 elevado a 1 dá 2, então a cada 2 eu mudo, ó. 1, 2, 1, 1. E aqui eu monto a tabela verdade. Essa tabela verdade, ela é uma soma. Se eu estou somando, 0 mais 0 é quanto? 0, né? Agora eu estou somando aqui, ó, 0 mais 1. Eu não tinha nada, e agora eu vou somar com mais 1. Dá quanto? 0 mais 1. Quem se arrisca? 1, exatamente. E esse aqui também, 1 mais 0. 1 mais 0 é 1. E 1 mais 1? Mostrei lá em cima. Nesse caso, não pode dar 2, né? Então, não vai, como não vai dar 0, então vai ser nível lógico positivo. Pronto, a gente fez a nossa primeira tabela verdade aqui de uma porta lógica OR, tá? Ou, né? OR ou essa aqui, tá? Então, ela tem essa aparência. Aqui ele mostra, tá? Ó. Então, no caso da OR, é como se tivesse interruptores paralelos. Então, 0, 0, né? Nível lógico baixo. Não liga, mas todos os outros ligam. Por quê? Porque, ó, se eu ligar de cá, a energia passa por aqui. Se eu ligar de cá de baixo, ela passa por aqui. Se eu ligar dos dois lados, ela vai passar dos dois lados. Por quê? É como se fosse um fio ligado nos dois lados. E a tabela verdade dele é desse jeito aqui, ó, do jeito que nós montou. Tabela verdade, linhas é a quantidade, ó, linha 1, 2, 3, 4, que é a quantidade de possibilidades. Número de entradas mais igual a A mais B, que vai ser o resultado. Ok? Essa aqui é a minha expressão booleana, onde o S, que é a minha saída, é igual a A mais B. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Ele mostra 0, 0, resultado 0. Aqui, ó, 0 e 1, resultado 1. 1 e 0, resultado 1. 1 e 1, resultado 1. Tá? E aqui a gente consegue ver, né, graficamente. Se eu tivesse lá uma porta lógica sendo avaliada, né, por um osciloscópio, aí eu botasse aqui, ó, na entrada, né? Deixa eu ver aqui, ó. CI OR. Circuito integrado OR. Aqui, ó. Tem um circuito integrado, que é 74HC. São várias OR dentro dele, ó. Se você entrar aqui e entrar aqui com uma fonte de tensão, ó, eu vou entrar com 5 volts aqui e vou entrar com 5 volts aqui. O que que vai sair aqui? Vai sair 5 volts, né? Não, eu entro com 0 aqui e 0 aqui. Vai sair o que aqui? 0, né? Então, tem essas portas lógicas, né? E dentro dessas portas lógicas que a gente configura. Tá? Então, é para isso que existe. Ó, aqui tem portas lógicas AND. Então, é um CI de portas lógicas. Se eu colocar aqui, ó, nessa entrada 1 lá do meu CI, ele tem essa aparência aqui, ó, essas entradinhas aqui. Se eu colocar aqui na entrada... Opa, deixa eu ver como é que estava ali. Se eu entrar aqui com 0, aqui é uma AND, né? Se eu entrar com 0 aqui e 1 aqui, vai sair o que na minha ponta? Nada. Vai sair 0. Né? Então é importante que vocês entendam nessas portas lógicas, porque a gente ainda vai trabalhar bastante com elas. Então o que que vai acontecer aqui, ó? 0 com 0, 0. Mas aqui, ó, teve, ó, 0 com 1. 0 desse aqui da entrada B mais 1 da entrada A vai ser 1 na saída, né? E assim sucessivamente, ó, eu vou fazendo a comparação. Ó, nesse tempo aqui, os dois ficou 1. 1 mais 1, 1. Nesse caso, voltou para 0. Ele voltou para 0, mas só que o meu B continuou em 1. Então, eu mantenho a minha saída, tá? Que hora que ele vai zerar? Se a minha entrada A for 0 e a minha entrada B for 0, a minha saída vai ser 0. Agora não. Passou um tempinho, meu A já voltou. Se o A já voltou, mesmo que a saída B seja 0, a saída A ela volta a ser 1, né? Então, aqui ele voltou a subir. Tá? Então, excelente. Que bom que você está gostando aí, está conseguindo entender. Porque é um conteúdo bem chato. Isso aqui é bem chato. Isso aí eu tenho ciência, tá? Então, basicamente é isso, tá? Então, você vem, vai fazendo essa soma. Aí, vai fechando aqui.
Aqui ele mostra, né? O que que eu falei para vocês? Ó, 2 vezes a quantidade de entradas. Então, vou ser bem repetitivo, tá? Para vocês gravarem. Vai dar 16. Quantas linhas eu tenho aqui? 16. Então, ó, A, B, C e D, A, B, C e D, e a minha saída. Eu só tenho uma saída. A minha saída é a soma, né? Minha expressão booleana é a soma das minhas entradas, tá? Representação da função lógica para duas entradas. Aqui ele mostra, tá? Então, aqui, ó. O que que eu mostrei para vocês? Ó, novamente, repetitivo, para que vocês entendam. De quanto em quanto tempo, né? Eu mudo aqui, ó. Vai ser 2 elevado a zero. Aqui eu vou mudar de 2 elevado a 1. Aqui eu vou mudar de 2 elevado a 2. Daqui, levar de 2 elevado a 3. Então, 2 elevado a zero é 1. Então, é 0, 1, 0, 1. 2 elevado a 2, a 1 é 2. Então, 0, 0, 1, 1. 4. Então, 0, 0, 0, 0. 4 zeros, 4 uns. Aqui, 8. 8 zeros, 8 1. Finaliza a minha tabela verdade, tá? E por último, né, por fim, não menos importante, porta lógica NOT, tá? Porta lógica NOT, a gente tem lá o CI com várias portas NOT também, da mesma forma que eu mostrei para vocês. Então, se eu entrar com uma fonte de tensão aqui, ó, nessa entrada aqui, eu vou sair zero aqui. E se eu entrar zero aqui, eu vou sair um aqui. Ué, professor, como é que você entra zero de um lado e sai com uma tensão do outro? Porque ele tem alimentação. Então, eu alimento o meu CI e ele faz essa conversão. Se eu aqui eu não tenho nível lógico nenhum de entrada, eu vou ter um nível lógico de saída, por quê? Porque ele vai estar chaveando aqui, ó, a minha alimentação para sair nível lógico positivo, tá? É para isso que a gente alimenta o CI também. Então, basicamente é isso, tá? Então, se você entra de um jeito, se você entra zero, ele vai sair um, e você entra um, ele vai sair zero, tá? Aí ele mostra aqui, ó, qual que é a tabela verdade de um NOT? Um NOT, basicamente, é isso aqui, ó. Ele tem uma entrada e uma saída. 2 elevado a 1, quanto que é que eu falei para você? Quantas possibilidades a gente tem? 2 elevado a 1. Duas possibilidades. Então, duas linhas. Aqui o número da entrada. Normalmente, quando a gente representa a expressão booleana NOT, a gente representa a letra da entrada barrada, que é esse tracinho em cima. Significa que esse aqui é NOT, tá? Por isso que esse S, né, a saída é o A, é a entrada barrada, é a entrada invertida. Beleza? E aqui a gente consegue ver, ó. Se eu entro aqui, ó, zero, aqui na saída é positivo. E se eu entro aqui na minha entrada 1, a minha saída é negativa. Então ele inverte o sinal, tá? Ele inverte o sinal. É importante a gente levar em consideração isso. Ver se tem mais alguma. Beleza. Not, finalizamos, né? And, or e not. E a gente tem também algumas variações. O que que são essas variações? Nós temos aí uma que chama NAND, que seria a AND negativa, tá? Além da negativa, ela poder ser esse triângulo, ele tem aqui a presença dessa bolinha. Se tiver uma bolinha dessa na frente da simbologia, ela muda o seu sinal, ó. Essa aqui é uma AND, essa aqui é uma AND, na ponta dela tem uma NOT. Então, tudo que fosse sair da AND, ela vai ser invertida. Ela pode ser representar, né? A expressão booleana dela é essa aqui, ó. A vezes B barrado. Porque significa o quê? Tudo que sair aqui vai ser ao contrário. Vocês lembram lá que 0 vezes 0 era 0, 0 vezes 1 era 1, era 0, 1 vezes 0 era 0, e 1 vezes 1 era a única coisa que dava 1? Nesse caso, quando eu estou invertendo o resultado dela, então significa que tudo que daria zero aqui na saída vai dar um. Então, aqui, ó, esses três aqui, ó, antigamente era zero. Agora vai ser um, ó, 0, 0, 0 e 1. Nesse caso aqui, como foi negativada, né, ou teve essa função not, então ela vai inverter.
mesma coisa para outra. Vai ser NOR, né? Ou NOR, tá? É uma soma negada. Então, a única soma que dava zero era zero mais zero, não era? Se eu colocar aqui zero mais zero, era quanto? Zero. Só que como eu estou invertendo a saída, né? Eu estou invertendo a saída porque eu tenho esse notezinho aqui, ó, essa simbologia de note. Então, aqui, ao invés de ser uma saída, vai ser 1, né? Vai ser, ao invés de ser zero, vai ser 1. Todos esses aqui eram 1, né? Zero mais 1, 1. 1 mais zero, 1. 1 mais 1, 1. Só que como ele está negado, ele vai sair negativo, tá? Simples assim. Aqui ele mostra também, tá? Ó, tem uma que chama shore, aí já são algumas derivadas, tá? Algumas derivadas daquela outra. Ela tem essa simbologia de ter mais de um traço aqui, e essa aqui que é a representação booleana. Zero mais zero, 1, ou 0, shore, né? Shore zero, A shore B vai ser zero, 0 e 1. Então, o que que significa? Quando eles forem iguais, vai dar zero. Quando eles forem diferentes, vai dar 1, tá? Aí é a característica da shore, né? Não tem nada a ver com a and, não tem nada a ver com a or. É a shore. Então, são entradas iguais, independente se é 0 ou 1, vai dar zero. São entradas diferentes, vai dar 1. Nível lógico 1 na saída, tá? Então, existem simbologias que você pode identificar essas simbologias diferentes? Pode, tá? Normalmente, elas são identificadas, né, pela I3E, que é uma Instituto de Engenharia Elétrica, tá? Do americano, tá? E tem essa aqui, ó, que é outra simbologia, que é outro padrão, né? Padrão internacional de representação gráfica, tá? Esse note é representado por uma caixa, um aqui e um sinalzinho aqui. Esse aqui, ó, é a representação do E, é o antigo E, né? O E comercial. Então, dentro de uma caixa tem um E, né? Aqui tem um maior igual a I, representa o OR. Esse aqui tem um E, só que ele tem essa saidinha aqui, representa o NOT, né? É o NAND, né? Que é o AND negado. E assim sucessivamente. O NOR também é a mesma simbologia daqui de cima, só que negada, tá? Simples assim. Dica para atividade. Vou colocar aqui na plataforma no chat o link de um site para vocês entenderem um pouco mais da atividade. Na semana que vem eu vou tentar falar com vocês sobre esse display de 7 segmentos, mas basicamente o que é esse display de 7 segmentos? Você tem lá, vou até colocar aqui, ó, como que funciona um display de 7 segmentos, que é relacionado à atividade. Nós temos, né, dois tipos atuais de display de 7 segmentos. Display são vários LEDs localizados, né, em locais específicos. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com esse layout aqui, você consegue representar qualquer número. Ah, você quer representar o 2? Apaga o F, apaga o C. Representou o 2. Não, quero representar o 1. Apaga o G, o A, o F, o E, o D. Então, você só deixa aceso o LED B e o LED C. Aí você vai conseguir representar. Então, cada um desses aqui ó, é um LED, né? E cada LED a gente, não sei se você já imagina, mas é um diodo, né? É um diodo luminoso. Tá? Aí dentro, o diodo, o que basicamente é o diodo, né? O diodo, ele tem um catodo e um anodo. E aí tem que passar ele sai do catodo, do anodo e vai para o catodo, tá? Então, dependendo do lado que está o diodo, né? Se ele está virado para um lado ou virado para o outro, você vai ter que alimentar com positivo no comum e negativo no outro, ou vice-versa, né? Depende do layout aqui do diodo, tá? Se o diodo estiver assim, significa que você tem que alimentar aqui, ó, com anodo, porque aqui a saída é o catodo. A saída é positiva. A saída é negativa e a entrada é positiva, tá? Isso eu estou falando de fonte. Lá na fonte, lá na bancada de vocês, não tem? A fonte tem o lado positivo e o lado negativo. Um dos lados você vai colocar no barramento e o outro lado você vai colocar em cada um. Então, se você pegar lá uma fonte e colocar nesse aqui, ele vai ligar esse LED
do display. E assim sucessivamente. Não, eu coloco nesse, eu ligo a parte de cima. Aí temos lá uns CIs que são feitos para fazer essa ligação aqui desse display. E a gente vai discutir posteriormente, tá? Mas fica aí como atividade, né, para vocês fazerem de forma assíncrona. Lembrando que o ideal é que vocês nunca esperem um professor passar tudo, tá? Tem que estudar aí diariamente os conteúdos lá na apostila. Beleza? No geral, eu queria passar para vocês era isso, tá? Um conteúdo aí sobre sistemas digitais. Qualquer dúvida que surja aí ao longo do processo, né, de estudo de vocês, eu estou à disposição. Pode mandar mensagem lá no chat. Desejo aí para vocês uma ótima semana, bons estudos, uma boa noite e até a próxima aula.